um dos meias mais cobiçados do futebol brasileiro na atualidade, já quis e muito ter jogado pelo Corinthians. Mas alguma coisa aconteceu para que ele hoje não tenha a mínima vontade de retornar ao clube do Parque São Jorge. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que aconteceu para o meia Claudinho nunca ter tido uma chance no Corinthians, fazendo com que ele hoje não queira voltar ao clube. Mas para que eu consiga colocar as informações em ordem, eu vou começar contando um pouco da trajetória do meia até aqui. Nascido em Guarulhos, Claudinho se mudou com apenas 3 anos para o município de São Vicente. Ainda criança, ele começou a dar os seus primeiros passos como jogador na base do Santos, com apenas 5 anos de idade. Como a maioria dos jogadores que se destacam, Claudinho começou a carreira como jogador de futsal e só depois migrou para o futebol de campo. Pelo Santos, o jogador foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17 de 2014 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas por não se sentir valorizado pelo Peixe, saiu de graça na metade do ano de 2015. Na mesma época, já com 18 anos, chegou ao Corinthians, ainda para atuar nas categorias de base do Timão em 2015. O meia subiu para o profissional no mesmo ano, fez parte da equipe campeã do Brasileirão, mesmo não ter entrado em campo nenhuma vez. Em 2016, Claudinho fez sua estreia pela equipe corintiana contra o Linense. Mas, sem receber muitas oportunidades no Corinthians, o jogador foi emprestado ao antigo Bragantino em 2016 para disputar a Série B. E aqui começa uma saga que explica muito do porquê o jogador, de certa forma, odeia o Corinthians. E olha, eu não vou culpar ele, até porque o pior dessa história eu ainda vou contar. Em 2017, ele foi emprestado novamente, agora ao Santo André, para disputar o Paulistão. E curiosamente, naquele campeonato, ele ainda marcou um gol contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. Após o fim do campeonato, mais um empréstimo, dessa vez para a Ponte Preta. E depois foi emprestado novamente, agora para o Oeste. No dia 23 de abril de 2019, foi contratado pelo Red Bull Brasil, o clube antes da fusão com o Bragantino, que só ocorreu um ano depois. E é nesse momento que o jogo começa a virar para o jogador. Após a fusão entre os dois times paulistas, Claudinho começou como titular no time comandado por Antônio Carlos Zago e ajudou o clube a conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B de 2019, sendo premiado o melhor jogador da competição. Agora, se você puxar um pouco na memória, vai lembrar que de 2019 para 2020, o Corinthians vivia um momento de tentativa de mudança no estilo de jogo. Na época, o técnico Fábio Carille tinha sido demitido e a direção do clube, comandada por André Sanches, resolveu contratar Thiago Nunes. O treinador acabou não dando certo no timão, mas a maioria das pessoas aprovaram a contratação. Porém, para que o técnico conseguisse implementar um estilo mais ofensivo ao time do Corinthians, ele precisaria, lógico, de jogadores de qualidade para compor o time. Mas, para ser o meio atacante e o principal jogador daquele elenco, o Corinthians resolveu investir pesado na contratação de Luan. Só que o jogador não conseguia atuar em alto nível pelo Grêmio desde 2017. Naquele momento ele era reserva do Jean-Pierre e chegou ao Corinthians para ser a solução dos problemas do time. Enquanto isso, o Claudinho, que tinha sido eleito o craque da última Série B, foi ignorado pelo clube. E assim, essa não foi a primeira vez que o Corinthians não deu valor ao jogador. E eu nem estou falando dos inúmeros empréstimos, e sim do fato do Corinthians ter repassado 50% dos direitos federativos do meia para a Ponte Preta, para servir de parte do pagamento da transferência do atacante Cleison em 2017. Só que, por mais absurdo que isso pareça, o Corinthians ainda ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí você pode estar se perguntando, mas por que o Corinthians não utilizou o jogador então? Bom, é nesse momento que vem um dos negócios mais sem explicação da história do clube. Como o Red Bull Bragantino viu que o Corinthians estava desesperado, assim como está hoje, tanto é que sai vendendo suas joias por valores muito baixos, o Red Bull Bragantino ofereceu um valor irrisório, ridículo, absurdo e que qualquer presidente de clube ficaria ofendido. O Bragantino ofereceu, acreditem, R$1,5 milhão pelos 50% que o Corinthians tinha do jogador. E para surpresa de 0 pessoas, o presidente na época, André Sanches, aceitou. O que se sabia era que esse valor servia para pagar outra dívida. Mas será mesmo que precisava disso? Não era mais fácil pegar um empréstimo qualquer, como o Corinthians cansou de fazer, principalmente no mandato do André Sanches? Pô, R$1,5 milhão no mundo do futebol é sim dinheiro de pinga. Mas não tinha volta. O Claudinho naquele momento não era mais jogador do Corinthians.
Infelizmente, para o Corinthians e para os corintianos, que gostariam de ter visto ele atuar, sei lá, pelo menos uma temporada pelo clube. Porém, felizmente para o Claudinho, que naquele momento em diante seria enfim valorizado de verdade. Só para se ter uma ideia, na temporada de 2020, Claudinho fez um campeonato brasileiro de alto nível, vindo a ser premiado no dia 26 de fevereiro de 2021 em 4 categorias pelo prêmio Bola de Prata da ESPN, sendo eles a Bola de Ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2020, Bola de Prata de melhor meio-campista, além dos prêmios de artilheiro e revelação do campeonato. Depois disso, o jogador começou a receber várias propostas, como por exemplo do Al Ittihad, que ofereceu 10 milhões de euros, que convertendo na época daria um valor de pouco mais de 65 milhões de reais. E em julho de 2021, Claudinho foi vendido para o futebol russo. O Zenit pagou 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais na época. O Bragantino ainda ficou com 20% dos direitos do jogador para lucrar com possíveis vendas futuras. Na temporada de 2023, o meia já foi especulado em várias equipes, incluindo Palmeiras e Flamengo. E depois disso tudo, vários empréstimos, desvalorização de um time como o Corinthians, que vem sendo gerido por pessoas sem a mínima noção do que estão fazendo, o Claudinho não tem muitos motivos para ter saudade do clube. Sempre que perguntado, ele deixava claro que tinha sim mágoa do clube e nunca demonstrou uma mínima vontade de retornar um dia. Recentemente, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, deu uma entrevista onde ele detonava a gestão do Botafogo, dizendo que o clube está cheio de dívidas e que só não repercutem isso porque o time está ganhando. Mas será que ele não se escuta quando fala isso? Quantos e quantos anos o Corinthians ficou ganhando títulos enquanto a diretoria afundava o clube em dívidas? Bom, esse vídeo foi apenas um pequeno exemplo de como o Corinthians precisa de socorro. E sempre que eu puder, vou estar aqui para te lembrar disso.